Agora, se ele vai falar aqui no meu celular. Ah, hoje não falou. Falou. Está sendo gravada. Então, vamos lá, família. Vamos, então, falar sobre a apresentação de um projeto primeiro, beleza? A apresentação, além de ser também o cartão de visita do seu projeto, a apresentação tem que ser aquele texto vendedor, porque a apresentação geralmente é a primeira coisa que o avaliador vai ver sobre o seu projeto, vai ler sobre o seu projeto. Então, você tem que fazer nesse texto ele ter vontade de ler o resto do seu projeto. Porque imagina que você é um avaliador, e aí você, por exemplo, é um avaliador do PROAC. Imagina quantos projetos um avaliador de PROAC tem que ler durante um edital só. Porque você pega os números aí, por exemplo, a linha de hip hop, que não é tão concorrida, já está começando a ficar. Você tem uma média de 3 a 5 mil inscritos por edição do PROAC. Então, imagina isso. O avaliador não lê todos os projetos. É humanamente impossível eles lerem todos de cabo a rabo. Ele vai ler, vai começar a ler, ele vai... Assim que ele vê que o projeto já começa a não ter mais pé nem cabeça, ele já passa para o próximo. Então, o texto de apresentação tem que ser aquele... como está ali no slide, é o cartão de visita do seu projeto. Você tem que não só resumir a sua ideia, mas você tem que resumir de forma atrativa essa sua ideia. E aí, aos poetas da aula de hoje, fica a dica para vocês, certo? E aí a gente tem algumas formas de estrutura, beleza? Onde eu vou apresentar agora para vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui um exemplo de uma apresentação de projeto que foi aprovado. Vamos lá, que é a Oficina de Produção Cultural no Hip Hop. Esse projeto a gente executou em março de 2025. Foi a primeira formação que a gente realizou no ano. Foi um projeto aprovado na Paulo Gustavo, no saldo remanescente da Paulo Gustavo, certo? Então, família, vamos lá. Eu vou ler a apresentação para vocês rapidamente, e aí eu vou destrinchar ela. Vocês repararam que ela está separadinha aqui por vários parágrafos. Na verdade, ela não é assim. Ela é toda junta, mas aí eu decidi destrinchar ela nesse formato, beleza? Então vamos lá. A Oficina Online de Produção Cultural no Hip Hop é uma iniciativa voltada para artistas e coletivos independentes que desejam aprimorar suas habilidades na área cultural. Alguém gostaria de chutar o que eu fiz aqui? Se vocês quiserem deixar ali nos comentários, tá? Vão anotando. Nessa primeira parte, eu já entreguei exatamente o que é o projeto. Eu já resumi ele, já falei para quem está lendo o que é e o que ele faz. Qual que é o objetivo dele. Então, o que é o meu projeto? É uma oficina online e qual que é o porquê desse projeto? O porquê da oficina. A minha oficina ela é voltada para artistas que desejam aprimorar suas habilidades na área da cultura, ou seja, já está indicando que é um projeto de formação, de aprimoramento de habilidades. Aí, nisso, no segundo parágrafo, eu já vou destrinchar um pouco mais esse projeto. O avaliador, nesse texto, ele tem que entender o meu projeto. Ele tem que, só no texto de apresentação, entender o que eu estou falando, sem precisar ler o resto. Porque o resto ele vai ler se ele gostar da ideia. Então, no segundo parágrafo, eu já começo a falar um pouco mais sobre o que vai ser, o que vai acontecer e como vai acontecer. Então, vamos lá. Com 4 aulas interativas, o curso abordará desde a introdução à produção cultural até a elaboração de projetos. Ou seja, aqui eu já mostrei que a minha oficina ela é completa. Essa oficina de produção cultural no hip hop, que é a versão pocket, porque teve um pessoal, eu não sei se tem alguém aqui da aula de hoje, da turma da manhã, que participou também do curso, que é uma versão estendida de 2 meses desse mesmo projeto. Mas, enfim, a ideia é que ali eu já expliquei para eles que são 4 aulas e que é um curso meio que completo, firmeza? E aí, logo em seguida, eu já vou continuando a defender a minha ideia. Ou seja,
dizendo que o meu curso ele proporciona um espaço de aprendizado para esses artistas iniciantes que estão buscando estruturar a sua carreira e potencializar as suas produções, certo? E aí, gente, tem as palavras-chave aqui nesse texto. Eu ainda não vou falar quais são, tá? Não são essas duas que estão em negrito aqui, tá? Não se preocupem. E aí, se vocês quiserem já ir tentando achar aqui nesse texto, no final a gente compara quais são as palavras-chave usadas, beleza? Aí no terceiro, na verdade, esse seria o segundo parágrafo do texto original, porque ele originalmente ele é estruturado assim, sem eu ter preparado ele todo bonitinho. Aí na segunda parte eu falo um pouco sobre o portfólio de quem está dando a oficina, de quem está encabeçando esse projeto. Isso é muito bom principalmente para projetos de formação, porque o projeto de formação você tem que ter um arte educador que seja capacitado para dar essa formação, né? Não adianta, por exemplo, eu hoje em dia querer dar uma oficina de poesia, porque eu não faço isso há pelo menos uns 3, 4 anos. Agora, por exemplo, se eu for fazer uma oficina de poesia, eu vou chamar ou a Tainara, ou o Vini, ou a Nandona, que são poetas que eu conheço, que já estão nesse corre dia sim e dia também. Então, nesse momento, se fosse o meu projeto de slam ou o meu projeto de oficina de poesia, eu estaria falando ou sobre a minha equipe ou sobre o arte educador. Então, aqui eu falo que o Felipe Dezena, né, no caso eu, é um arte educador com ampla experiência na produção cultural e na democratização do acesso à cultura. Será o responsável, e ele vai ser o responsável pela condução das aulas. Aí eu falo um pouco do meu currículo voltado para o hip hop, porque nesse caso é um projeto de oficina para artistas e coletivos do hip hop. E eu já faço uma coisa que o pessoal de vendas chama de gatilho de autoridade. Esse texto inteiro é um gatilho de autoridade. Eu estou mostrando que o arte educador ele tem autoridade para falar sobre o que ele está propondo a dar à oficina. Então, aí eu continuo. Felipe desenvolveu projetos significativos, como a Semana do Hip Hop Salto, e parcerias com instituições como o Senac Salto. Sua formação em gestão de produção cultural, somada à sua vivência prática de mais de 8 anos na área, garantirá uma abordagem relevante e atualizada. Ou seja, quais são os gatilhos de autoridade que eu coloquei aqui nesse texto? Para além dessa primeira parte, do ampla experiência, etc., os gatilhos de autoridade mesmo, eles estão aqui, ó. Falando os projetos que eu desenvolvi, por exemplo, a Semana do Hip Hop de Salto, que é o maior festival de hip hop da cidade de Salto. E também citando parcerias com instituições de renome, como o Senac Salto, que é a Rede S. Pessoal que já trabalhou com Rede SESC também pode usar isso a seu favor. A gente desenvolveu trabalhos com o SESC, etc. Isso é um gatilho de autoridade. E também a questão da formação, que eu tenho formação em gestão, estava me formando na época em gestão e produção cultural, agora vou mudar para gestão pública, e também a questão do tempo de currículo, tempo de carreira, é outro gatilho de autoridade. Então, esse ano eu fiz 10 anos de cultura, então é outro gatilho citar esse tempo porque mostra que a gente não chegou ontem e já quer sentar na janelinha, né? Então, beleza, passamos o gatilho de autoridade. Já resumimos o nosso projeto, já falamos o que ele é e qual é o objetivo, já fizemos um gatilho de autoridade para mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E, gente, sempre em terceira pessoa, tá? Via de regra para projeto. Nunca fala, por exemplo, Felipe, eu sou um arte educador com ampla experiência. Não, você coloca em terceira pessoa, sempre em terceira pessoa a apresentação do seu projeto. É como se alguém estivesse falando sobre você, tá bom? E em tempos de IA, é muito mais fácil você que está na dúvida de como mudar, você coloca o texto, ele pede para ele mudar em terceira pessoa e depois você revisa o texto, tá? Não vá dar Ctrl+C, Ctrl+V, gente. E aí, no último capítulo, a gente faz um resumo de novo e também fala um pouco sobre a acessibilidade do projeto. E a gente faz uma leve defesa dele também,
dá aquele resumão. Então, a oficina com duração total de 1 mês, aí aqui a gente já fala a duração total e já fala também sobre a acessibilidade, que foi realizada através de legendas automáticas. E ela vai proporcionar aos participantes as ferramentas necessárias para se destacarem no mercado cultural, promovendo a inclusão e a transformação social por meio da arte. Nesse último parágrafo, é bom você usar as palavras-chave, certo? Na verdade, as palavras-chave têm que estar no texto inteiro, mas se você tiver na dúvida de onde usar, usa no final, para ficar na cabeça do avaliador, certo? E aí, aqui no último parágrafo, a gente faz de novo a gente fala um pouco mais sobre a especificidade do projeto. Então, as inscrições estarão abertas por 15 dias, permitindo que novos talentos se conectem e desenvolvam suas potencialidades. E aí, família, vocês querem falar, vocês acharam alguma palavra-chave aí nesse texto? Os poetas, aqui tem pelo menos 2 poetas. E a Si também é escritora. E aí, quem quer adivinhar onde está pelo menos uma palavrinha-chave aqui? Vini, é o seu, Tainara? Estou mandando pelo chat lá. Beleza, deixa eu olhar aqui. Oficina, acessibilidade. Eu acho que aprimorar a área cultural, aprendizado. Transformação social, talvez seja também, inclusão. Exatamente, transformação social, vamos lá. Potencializar é uma palavra-chave. Porque, por exemplo, a oficina e a acessibilidade não são necessariamente palavras-chave de editais. Então, palavras-chave, a gente pensa que são palavras que são muito usadas no próprio edital e que você pode fazer uma ligação subjetiva, por exemplo, em vez de você falar o meu projeto está alinhado com o edital por causa disso, 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 você usa essas palavrinhas-chave para a pessoa que está lendo perceber que você entende o porquê que existe o edital. O edital existe para quê? Para potencializar a cultura, para trazer inclusão social, transformação social, para trazer o acesso democrático, para democratizar, para fomentar, inovar culturalmente. O que eu recomendo vocês fazerem quando vocês forem ler o edital pela primeira vez? Vão marcando essas palavrinhas que vocês vão ler no edital. O fomento tal tem por objetivo fomentar os artistas da cidade de Sorocaba. Beleza, então fomentar é uma das palavras-chave do edital. Então é bom eu usar isso no meu projeto. Até porque, gente, eu vou ser sincero com vocês. Infelizmente ou felizmente, já tem avaliador usando IA para avaliar projeto. Não para avaliar ele 100%, mas para encontrar essas palavras-chave nos projetos de vocês, para encontrar, eu não diria irregularidades, mas encontrar coisas que estão meio que fugindo do projeto. Encontrar... As incoerências? Isso, incoerência. Eu estava pensando em outra palavra. Muito obrigado, meu bem. Então, galera, usar essas palavras-chave vai ajudar vocês também. Porque, por exemplo, se ele pedir para a IA encontrar a palavra-chave no seu projeto, ela vai conseguir encontrar também. Por isso que eu disse, para bem ou para mal, está sendo usado. Não tem como a gente fugir disso. Vamos lá, então. Outra palavra-chave agora para a defesa do projeto. Aqui, ampla experiência, democratização do acesso à cultura. Gente, essa aqui é batata. Democratização da cultura, democratização do acesso, é muito usado. Aí, vamos lá, aqui,
Isso aqui não é uma palavra-chave, porque isso aqui é obrigatório ter no projeto. Entendeu? Mas, por exemplo, o mercado cultural é uma palavra-chave, porque um edital de fomento à cultura, ele tem por objetivo também movimentar e fomentar e aquecer o mercado cultural, a economia criativa. Aqui, ó, promovendo a inclusão e a transformação social por meio da arte. Isso aqui é um termo inteiro que dá para a gente destacar. Aqui também, ó, é um termo-chave, desenvolvimento de potencialidade, principalmente se você trabalha com projeto de oficina, você também tem essas palavrinhas-chave de acordo com o seu projeto. Por exemplo, projeto de poesia, projeto de MC, projeto de canto, projeto de escrita, você pode falar bastante sobre a oralidade, sobre a literatura, sobre a potência da literatura. Quem trabalha com slam, depois a gente vai falar bastante disso na justificativa, que é você trazer os dados de como a poesia e o slam, a poesia marginal e o slam trabalham a literatura na juventude, que é uma geração que está perdendo muito gosto por leitura. Isso é muito bom como defesa do seu projeto. Certo? Então, família, ó, vamos revisar aqui essa estrutura desse meu projeto, dessa minha oficina. Vamos lá, então. Aqui, ó, no começo, eu já trago o título do meu projeto. Vocês separaram? Que aqui, ó, já está a Oficina de Produção Cultural no Hip Hop, já é o título. Aí a gente vai resumir o projeto com algumas informações principais, né? Que é uma iniciativa voltada para o PAN, com 4 aulas interativas. E a gente vai falar também sobre os impactos. É isso que você vai ter que ter na sua apresentação, no grosso da coisa. Um título, você tem que falar do título do seu projeto. O festival tal, o Slam 015, o circuito de Slam, o livro tal, o espetáculo tal. Aí você já vai para o resumo, ou seja, você já tem que resumir o seu projeto. O avaliador ele tem que saber, na apresentação, só com esse texto, ele tem que saber do que se trata o seu projeto. Ele não pode precisar ter que ler outras partes do projeto para saber o que você está falando, o que você quer fazer. Então, a apresentação, imagina que ele só tem a apresentação para avaliar seu projeto. Imagina que ele não tem ele não vai ler o restante do seu projeto. Então, nesse texto aqui, você tem que resumir ele, mas você tem que falar do impacto dele, porque também é o texto que vai fazer o avaliador ler e falar: eu acho que esse projeto aqui ele vai trazer um benefício muito bom para a sociedade e ele vai realmente democratizar o acesso à cultura. Ele tem uma relevância cultural e social. Se o avaliador pensar isso quando ele terminar de ler sua apresentação, é isso. O resto é defesa do seu, falar bem da sua apresentação. O projeto é falar bem do seu planejamento e todo o resto do projeto é falar bem da sua apresentação. E aí, família? Tudo certo? Outra dica, evitar texto longo, tá bom? Vocês viram que aqui, ó, eu tenho 3 parágrafos do meu projeto. Eu não passaria disso. E assim, 3 parágrafos de no máximo, vamos ver, 5 linhas cada um, mais ou menos. Eu me dou no máximo 20 linhas para defender o projeto. Se for um projeto assim muito complexo, aí eu posso talvez ir para 25 a 30. Entendeu? Mas assim, não passem de 20. Eu costumo me dar de 10 a 20 linhas, tento ficar em 15. Porque também é aquilo, imagina você, avaliador, vai ter que ler, vamos pegar um edital menor, um edital municipal. Você ainda vai ter que ler pelo menos uns 50 projetos. Então, imagina o seu projeto não é o primeiro da fila que ele vai ler ali, entendeu? Imagina que o seu projeto é o 20º que ele está lendo. Então, também tentar ser sucinto. Os poetas podem ter uma... eu conheci poetas que escreviam projetos que tinham mais facilidade e alguns que tinham um problema nessa parte de ser sucinto, né? Então, vai muito da pessoa.
Tem uma aluna minha do curso que ela tinha uma dificuldade muito grande de resumir os textos dela em menos de 30 linhas. E aí a gente fez um trabalho em cima disso, de aprender a resumir texto. E aí, como que você vai resumindo? Vai tirando as gorduras, vamos dizer assim, e deixando as palavras-chave. Então, às vezes, você tem uma frase inteira, uma linha inteira de texto que você pode resumir em uma frase usando uma palavra-chave, por exemplo. Por exemplo, democratização do acesso à cultura. Dá para a gente fazer umas 2 linhas falando sobre isso, né? Mas dá para resumir em democratizar o acesso à cultura. Você pode falar que você está dando acesso à cultura através de não sei o que tem, não sei o que está, através de... Mas, às vezes, vai ficar muita coisa para a pessoa ler. E, às vezes, você resumir já basta. Então, aqui a gente tem, vamos lá, 2, 5... A gente tem 15, 16 linhas de texto. Eu não bati 20 aqui. Então, vamos lá, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 16 linhas, isso mesmo. Não bati 20 linhas aqui. E consegui fazer um resumo sucinto e uma defesa boa do meu projeto. Beleza? Podemos ir para a justificativa? Sim. Vi aqui os joinhas. Então, fechou. Bora então, família. O que é a justificativa? A justificativa, ela é a defesa do seu projeto. Assim, no resumo do resumo, a justificativa é isso. Mas aí a gente tem algumas estruturazinhas, algumas formas de se fazer uma justificativa. E primeiro, vamos partir do pressuposto, igual eu falei ontem para vocês, de que todo projeto cultural, ele atende a uma necessidade social e ele pretende, o contexto de um projeto cultural, ele está pretendendo resolver um problema. No grosso da coisa, para isso que o governo fomenta a cultura. É para isso que a gente tem os fomentos à cultura através dos editais públicos, é para isso que a gente tem o ICMS, é uma forma do imposto que a empresa pagaria ter investido diretamente na cultura para resolver um problema sociocultural, e também até as emendas parlamentares, quando são aplicadas em projetos de cultura, também tem esse objetivo. Então, a gente parte do pressuposto de que o contexto de um projeto é resolver um problema ou lacuna cultural, beleza? Partindo desse pressuposto, a gente tem que começar a fazer pesquisa. A gente tem que, por exemplo, a gente vai falar sobre Islã. Então, o que seria bom a gente falar sobre o Islã? Eu acabei de comentar com vocês. Você vai trabalhar com juventude? Então, uma das melhores formas de defender o Islã é a questão da literatura e da leitura na juventude. Porque o Islã e a poesia marginal, atualmente, é uma das poucas coisas que fazem o jovem querer ler livros, faz o jovem querer acessar a literatura, o que é muito difícil. Então, isso é uma ótima defesa, é um ótimo argumento, certo? E aí isso já parte do pressuposto. Aí, ó, Tainara, você pode usar o seu TCC como defesa, como você pode citar ele na sua justificativa, isso é ótimo. Não só prova que existem estudos em cima, mas prova que você, como proponente do projeto, sabe muito bem do que você está falando. O seu TCC foi sobre isso, certo? Então, você já mostra a relevância, a contribuição social e cultural do seu projeto. Qual que é a de um projeto de Islã? É você trabalhar toda a questão da literatura com juventude. E aí, nisso, você já traz os impactos do seu projeto, quais os benefícios esperados e os resultados do seu projeto. Então, agora vamos avaliar esse texto aqui, ó. A justificativa desse projeto. Eu já trago qual que é o contexto do meu projeto, qual que é o problema cultural que eu estou tentando resolver aqui. Em um contexto onde a sustentabilidade das produções artísticas depende de uma gestão eficaz, ou seja, a gente parte do pressuposto
de que para você ter uma iniciativa cultural sustentável, você precisa saber fazer uma gestão dessa sua iniciativa. E é uma gestão de negócios. Atualmente, trabalhando com gestão cultural, o que eu menos faço de segunda a sexta é trabalhar com o lado criativo da coisa. Eu trabalho com texto técnico, com planilha, com orçamento, com cronograma, com planejamento a curto, longo, médio prazo. E, é gerir uma empresa, basicamente. Ter uma produtora, é isso. Então, o pressuposto do qual a minha oficina de produção cultural no hip hop tende o problema que a gente tende a resolver ou trabalhar em cima, né, é a questão da profissionalização dessas iniciativas culturais para gerar sustentabilidade, certo? E aí, como que o meu projeto vai resolver isso? A oficina de produção cultural oferece ferramentas práticas sobre a organização coletiva, marketing digital e elaboração de projetos culturais. Ou seja, é assim que a gente vai resolver esse problema aqui. O problema da sustentabilidade das produções artísticas. A gente vai resolver através das ferramentas de organização coletiva, marketing e elaboração de projetos. E aí, o que a gente pretende alcançar? A gente pretende permitir que os participantes ampliem suas oportunidades no setor. Eu poderia aqui ainda colocar no setor da economia criativa, certo? Que é o setor do qual a gente trabalha, que é o terceiro setor ou o setor da cultura. Somos trabalhadores da cultura, certo? E aí eu faço de novo um gatilho de autoridade, mas nesse sentido para a defesa do meu projeto, né? Então, eu coloco que o arte educador, ele tem vasta experiência em produção cultural, ele já foi premiado em outros editais. Isso é muito importante. Se o proponente ou o principal artista do seu projeto já participou de outros editais, é muito bom você citar isso, porque isso mostra que ele já trabalhou com isso antes, então ele sabe o que ele está fazendo. E aí, eu já trabalhei também a defesa da questão da acessibilidade, que trará uma abordagem acessível, inclusive com audiodescrição e legendas automáticas, certo? E aí, eu passo também, de novo, a defesa da acessibilidade, certo? Para falar sobre o meu projeto. Então, eu passo mais uma vez a defesa do o que eu vou ensinar. Os alunos eles vão adquirir habilidades fundamentais para a inserção no mercado cultural. Ou seja, aqui eu estou aquecendo o mercado da cultura, ao formar pessoas que saibam trabalhar de forma eficiente na cultura. E aí, por fim, eu uso aqui mais um gatilho, que é a democratização do acesso à cultura. Como que eu faço isso? Eu faço através das aulas online. Por que eu estou fazendo as aulas online? Porque as aulas online permitem que eu democratize o acesso através do formato, e aí pessoas de todo o país podem participar e se beneficiar da iniciativa. Ou seja, aqui eu estou mostrando que meu projeto, apesar de ser um projeto para a minha cidade, ele não se restringe à minha localização geográfica. Então, o impacto dele é de nível nacional. Ou seja, isso é democratizar o acesso. Isso é fomentar a cultura para mais e mais locais. Então, família, vamos lá para as palavrinhas. Aliás, outro erro muito comum da justificativa é você justificar o seu projeto de forma muito geral e esquecer de justificar de acordo com o seu projeto. Como assim? Aqui vocês percebem que eu trago muito sobre a especificidade dessa oficina de produção cultural no hip hop. Ou seja, não é uma oficina jogada no ar, não é algo geral. Eu trago o meu projeto, a minha justificativa, ela tem uma conexão direta com o meu projeto. Ele não é uma justificativa, por exemplo, eu posso falar que o slam é muito bom porque ele ajuda
na literatura e etc. Mas o que o Slam 015 ajuda na cidade de Sorocaba, na juventude de Sorocaba, por exemplo, pensando no edital de Sorocaba. Vamos para o estado de São Paulo. Então, como que o Slam Sorocaba... Porque aí você vai ter que defender o Slam, certo? Mas imagina que todos os outros Slams vão estar defendendo o Slam também. Então, você vai ter que, de alguma forma, defender o Slam Sorocaba também. Você pode falar, o Slam Sorocaba, o Slam 015, ele é uma referência dos slams daqui da região do interior. E graças ao Slam 015, outros slams foram fundados. O Slam 015, atualmente, é o maior slam. E aí você vai ter que ter números. Aí que entra aqueles feedbacks de fim de evento, contagem de público, também de você ter percepção de olhar o público, de você ir você olhar o seu público, ir nos outros eventos e às vezes, no olhômetro, a gente já vê o tamanho do evento. Então, isso é uma defesa certa do projeto. Porque, senão, por exemplo, imagina que você está concorrendo a um PROAC da vida, um edital de Estado, que você vai concorrer com o Estado de São Paulo inteiro. Imagina que o seu projeto de batalha de rima, o seu projeto de livro, o seu projeto de cinema, ele vai concorrer com todas as outras pessoas que querem um projeto de cinema, um de livro ou de batalha de rima também. Então não adianta ficar só defendendo a batalha de rima como um evento geral, as batalhas de rima. Não, você tem que defender a sua batalha de rima, você tem que defender o seu slam na justificativa. Você tem que justificar o porquê que o seu slam, ou o seu livro, ou o seu projeto audiovisual ele vai impactar a sua região, a sua realidade, etc. E isso também vale para edital municipal, porque a gente acha, municipal não vai ter isso. Tem também, gente. A concorrência é menor, mas também tem. E, para além disso, é treino, gente. Porque se você passar no estadual, né, que a concorrência é maior, você já tem... eu costumo fazer projetos quando eu vou escrever os textos dos meus projetos, eu costumo trabalhar como se eu estivesse concorrendo num PROAC da vida. Aí depois que eu vou... Claro, não estou falando no tamanho do projeto, mas na hora de fazer os textos, as apresentações, etc. Eu imagino que eu estou concorrendo com os melhores dos melhores da minha cidade ou do meu estado. Porque aí nisso a gente vai tentando fazer o melhor projeto possível. Certo? Então, família, vamos lá para algumas palavrinhas-chave aqui. Vamos lá. Alguém gostaria de dar alguma sugestão de palavra-chave daqui da justificativa? Sustentabilidade. Mais uma... Sustentabilidade, Tainara. Ferramentas práticas, organização coletiva. Boa também. Isso aqui é exatamente, isso aqui é um termo que está falando exatamente como que a gente vai resolver o problema. Certo? Que nem eu tinha falado, aqui o problema que a gente tenta resolver é a questão da sustentabilidade da cultura. Como que a gente vai resolver? Com as ferramentas práticas. Aqui, economia criativa também. E aí, mais algum? É democratizar o acesso, lá embaixo de novo, né? Perfeito. A abordagem acessível e inclusiva também, não? Perfeito também. Deixa só eu achar aqui agora. Experiência, abordagem acessível e inclusiva. Perfeito também. É outro termo muito bom para você usar na defesa. Porque todos os editais agora, eles exigem medidas de acessibilidade. Certo? Então é bom você, mesmo que seja uma exigência, você é obrigatório ter, é bom você citar isso na justificativa. Adquirir habilidades fundamentais. Boa também. Aqui.
E, ó, mercado cultural é bom. E tem mais uma. E aí, tem... É uma palavrinha que dá para ser estendido por um termo. Inclusive, esse aqui, a gente pode colocar como um termo inteiro também, junto com economia criativa. Aqui, ó, sustentabilidade. E nesse aqui, ele tem uma pegadinha. Porque nesse aqui, ele não está como... Aqui é onde a forma que eu usei a palavra sustentabilidade é falando que o problema é a falta... Eu não falei exatamente que o problema é a falta de sustentabilidade, mas eu estou falando que o problema que a gente tenta resolver é a falta de sustentabilidade. Mas você pode usar também a sustentabilidade como forma de defesa, não para falar que esse é o problema. Então, eu poderia falar assim, em um contexto onde as produções artísticas ainda precisam de dependem de uma gestão eficaz para se manter ativas, a oficina de produção cultural oferece ferramentas práticas para a sustentabilidade desses projetos culturais. Então, dá para você usar dessa outra forma. Então, por exemplo, um projeto de slam, onde a contrapartida é uma oficina de poesia, uma oficina de produção cultural, uma oficina de técnica artística, você pode usar isso também na sua defesa. É porque esse projeto específico não teve uma contrapartida, no sentido, uma contrapartida a mais, porque era uma linha de R$3.000, não dava para eu fazer uma contrapartida a mais com esse valor. Então, a contrapartida desse projeto em específico foi a questão online e a gratuidade da oficina. Então, eu já meio que coloquei aqui. Mas, por exemplo, o meu projeto é um lançamento de livro com uma oficina de escrita criativa. É um projeto de um curta-metragem com uma oficina de audiovisual. Você pode colocar isso na sua defesa, que, para além do projeto, a contrapartida da iniciativa trabalha na sustentabilidade e também no incentivo à economia criativa ao formar novos artistas, novos agentes culturais, novos fazedores de cultura. Isso também é bom. Sempre que você for trabalhar com formação cultural, seja formação técnica na parte artística, quanto formação técnica na parte de produção, é legal você defender isso também. Você fala, além do espetáculo, a gente vai formar público cultural. A gente vai dar formação de cultura. Isso é muito bom também. Certinho, família? Podemos passar para o próximo? Hoje a aula vai ser um pouquinho... As aulas a partir de agora vão ser mais rápidas. Eu sempre deixo 3 horas de aula, porque é melhor você sobrar tempo do que faltar tempo de aula, certo? Então, agora, gente, nós vamos para o perfil do público-alvo do seu projeto. Não tem muito segredo o perfil do público-alvo, certo? Quem que vai ser o beneficiado do seu projeto? Imagina uma ótima forma que me ensinaram a fazer isso deixa eu pôr aí uns... Quando que foi essa oficina? Foi em 2020? Então foi há 5 anos atrás. Só um minutinho. Em 2020, eu fiz uma oficina de produção cultural online e o meu professor, eu queria lembrar o nome desse professor, porque eu adorei esse exemplo que ele deu. Eu não consigo imaginar o meu público-alvo, eu não consigo falar sobre o meu público-alvo. O que você vai fazer? Se você tiver a oportunidade de... eu organizo slam e eu tenho que escrever um edital para daqui 3 meses. E nesse período de 3 meses vai ter uma edição do meu slam.
acontecendo na Frei Baraúna, lá em Sorocaba, Slam 015. E eu não faço ideia de como falar, quem é o meu público-alvo, como falar do meu público-alvo, o que você vai fazer? No dia do Slam, você vai parar, você vai observar quem que está frequentando o seu evento. E aí você vai no seu celular, no áudio de WhatsApp ou no bloquinho de notas, você vai anotar, ó, tem tantas pessoas, essas pessoas são jovens de aparentemente tal idade, de tal gênero e tal recorte social. E aí depois, quando acabar o evento, você vai fazer um trabalho que é muito bom, inclusive até pensando em formação de público e em fidelização de público. A minha esposa, que é da treinamento de vida, ela vai adorar ouvir eu falando isso. O que você vai fazer? Você vai, naquele momento que já acabou o evento, tá ali as rodinhas trocando ideia, etc. Você chega nessa galera e fala, e aí, gente, boa noite, eu sou o Vini, vocês gostaram do Slam? O que vocês acharam? Qual que é o nome de vocês? Se apresenta, tipo, troca ideia por duas coisas. Você vai pegar um feedback perfeito sobre o seu evento, tá? Porque as pessoas que você está conversando vão se sentir fazendo parte do Slam. Elas vão se sentir acolhidas. Porque é muito legal a gente ver o Vini e a Tainara se apresentando lá no palco, apresentando o evento. Mas é muito mais legal quando o evento acaba, eles vêm conversar com a gente. Porque aí a gente conhece o Vini e a Tainara fora do palco. E aí, nisso, vocês já vão pegar um feedback maior sobre quem é o seu público-alvo. E aí, às vezes, eles falam de alguma coisa do porquê que eles gostam do evento. E nisso você vai anotando. Você pode pedir até para as pessoas preencherem um formulário rápido. Monta um formulário ali no celular, no Forms, pede para a pessoa preencher, você mesmo preenche. Ou pede para a pessoa gravar um áudio. Isso é uma forma orgânica de você estudar o seu público-alvo. E, claro, hoje em dia existem dados. Por exemplo, o Slam. Tainara, que fez o TCC dela em cima, ela teve que fazer pesquisa sobre quem que frequenta o Slam. Então, Tainara já tem mais ou menos quem é o público-alvo ali do projeto dela, se for um projeto de Slam, óbvio. E aí aqui eu vou fazer um exemplo, vou mostrar para vocês, tá? Como que eu desenvolvi o texto, tá? E, gente, texto de perfil de público-alvo é resumido. Esse aqui, hoje em dia, eu já acho ele comprido. Eu preferiria deixar ele em um parágrafo só. Porque não precisa também ficar floreando muito. Você pode resumir ele de uma forma até mais técnica. Deixa eu ver aqui a mensagem da Tainara. Então aí, ó, se você for fazer um projeto de Slam para o Slam 015, você já tem boa parte do seu projeto está aí no seu TCC. Tá perfeito. Você pode, inclusive, citar o seu TCC como fonte na justificativa. É interessante você citar, tá? Você pode citar mesmo, não tem problema o TCC ser seu e você ser a proponente. Não tem problema nenhum. É até legal, é até melhor, porque mostra que você, como proponente, você tem autoridade. É aquilo que eu falei, o gatilho de autoridade, né? Mas então vamos lá para o público-alvo. O público-alvo do projeto é composto por artistas e coletivos culturais independentes do hip-hop que atuam ou desejam atuar no setor cultural. E aí eu falo um pouco sobre eu tô com essa palavra em inglês na cabeça, mas é o alcance desse público, né? Porque artistas e coletivos culturais, beleza, né? É muita gente. Aí aqui eu já meio que dou uma destrinchadinha melhor. Esses participantes podem estar em diferentes estágios das carreiras, com foco em iniciantes, né? Eu ainda vou focar em algum público específico, ou seja, iniciantes e artistas de comunidades periféricas ou regiões menos favorecidas, onde o acesso à informação sobre produção cultural é limitado. Então aqui, beleza, o meu projeto ele é online, ele atinge o país inteiro, mas eu tenho um recorte social dentro do meu projeto, eu tenho realmente um público-alvo. Porque se eu deixasse só isso aqui, eu estou querendo atingir todo mundo. O público-alvo do projeto é composto por artistas e coletivos independentes. Ainda que o independentes, você já está nichando um pouco o seu público-alvo, que é bom, porque mostra que você
sabe, porque se você deixa muito aberto, parece que você não sabe muito bem quem é o seu público-alvo direito. Então, aqui, ó, embora a oficina seja online, que facilita a participação de pessoas de diversas localidades, diferentes estados, aí aqui mostra que eu sei, eu tenho um território. Então, é provável que boa parte dos inscritos venha de áreas urbanas, especialmente do interior paulista e da capital, onde o arte educador já possui forte atuação. E isso já mudou. Nessa primeira oficina, realmente, a maioria dos alunos foi desse recorte regional, interior paulista e capital de São Paulo. Mas, por exemplo, no curso que a gente realizou no mês passado não, o último curso que a gente realizou, que foi um curso de 2 meses, a gente teve muito inscrito do Rio de Janeiro. A gente teve um boom de público do Rio de Janeiro, um boom que a gente não esperava ter. Então, já mudou, então, um pouco o público-alvo dos projetos. Agora a gente já pensa em, tem o Rio de Janeiro também. Como que a gente vai aumentar o alcance nesses locais? E aí eu falo um pouco da acessibilidade, também para falar do público com deficiência auditiva ou visual, certo? Então, assim, gente, não tem segredo o perfil do público-alvo. Se você está na dúvida de quem é o seu público-alvo, a melhor forma de buscar isso é indo atrás, é indo nos eventos e percebendo, eu sou artista, eu não tenho um evento meu. Então você vai começar a se apresentar e vai começar a ver quem para te ouvir mesmo. Ou quem, depois que você desce do palco, chega em você e conversa sobre a sua apresentação. Isso também é uma forma de pesquisar público-alvo, certo? E aí vamos lá para as metas e objetivos. Os objetivos e as metas, eles têm que ser 3 coisas. Eles têm que ser específicos, mensuráveis e temporais. Ou seja, o objetivo e a meta, eles são a forma que você tem de mensurar tudo isso que você defendeu até agora. Porque é muito bonito você falar que o seu projeto vai impactar todo mundo, que vai democratizar o acesso à cultura, que vai potencializar as produções, que ele vai dar as ferramentas para os artistas se destacarem no mercado cultural, que ele vai promover a inclusão e a transformação social, e que ele vai desenvolver as potencialidades desses agentes culturais. Mas como que você vai medir e mensurar se você está realmente fazendo isso? E posso dar uma dica agora de gestor, gente? Se vocês querem que a iniciativa cultural de vocês, o coletivo, a produtora, o grupo de vocês, ou a carreira individual de vocês dure mais do que 5 anos, vocês vão ter que fazer objetivos, metas, específico, mensurável e temporal, que é o que eu falei, curto, médio e longo prazo. Acabei de citar um objetivo temporal, que é os 5 anos, por exemplo. Se vocês querem durar mais do que 5 anos, família, vocês vão ter que ter objetivos a médio, curto e longo prazo. Isso para além de projeto, tá? Isso já é pensando na carreira de vocês, tá? Porque quem não sabe para onde vai, não tem como medir se está no caminho certo e não tem como saber em que caminho ir. Isso vale para projeto também. Se você não tem um objetivo específico, específico o que você quer fazer? Qual que é o objetivo do seu projeto? Mensurável é número. Então, por exemplo, vamos lá aqui no objetivo. Eu vou começar pelas metas, porque as metas, elas são a forma mais técnica o objetivo, ele é mais, vamos dizer assim, porque a PNAB, você tem que dar o objetivo e as metas. Então, quando tem edital que pede só os objetivos ou só as metas, e quando ele pede os dois, aí os objetivos a gente costuma colocar algo mais filosófico, mas ainda assim mensurável, né, e temporal, e as metas a gente coloca os números. Então vamos lá. Quais são as metas mensuráveis ou os objetivos mensuráveis do meu projeto? Realizar 4 aulas online, com duração de 120 minutos por aula. O período de inscrições será de 15 dias.
Cada inscrito deverá participar de pelo menos 3 às 4 aulas para receber o certificado. A oficina terá duração de 1 mês com uma... Vocês repararam que eu descrevi todos os números desse projeto? Por quê? Porque depois, na hora de fazer a prestação de contas, e não só na prestação de contas, mas na hora de eu ver se o meu projeto deu certo ou não, eu vou ter que voltar para esses números e ver se eles bateram. Eu realizei as 4 aulas de 120 minutos por aula. O período de inscrições foi de 15 dias. A oficina teve duração de 1 mês, porque batendo esses números com a realização do meu projeto, que eu vou ver se o meu projeto deu certo ou não. E também eu vou aprender a estudar os resultados. Por que eu falei que isso vale para a carreira de vocês? Porque como você vai saber se você está no caminho certo, se a sua carreira está dando certo, se você não tiver números? Eu quero fazer vários shows. Eu sou MC, eu quero fazer vários shows. Tá, como que eu vou medir o sucesso da minha carreira como MC? Eu estou fazendo tantos shows por ano, tantos shows por mês, cada show tem tanto de público, minhas visualizações nas redes estão batendo tanto de número. É assim que a gente faz medição de plano de carreira, tá, galera? E para projeto é a mesma coisa. Você tem que saber os números para você saber se o seu projeto deu... se o dinheiro que você está recebendo do governo chegou realmente na ponta, porque é isso aqui que vai mostrar para você que você realmente aqui democratizou o acesso. São esses números que vão mostrar para você se você realmente desenvolveu as potencialidades dos seus alunos, que você trouxe oportunidades para o setor da economia criativa, que você resolveu o problema da sustentabilidade, que você, deixa eu ver aqui outro termo, que você promoveu a inclusão e a transformação social. São com esses números que você vai comprovar isso. Então, as metas ou os objetivos mensuráveis são os números, beleza? Aí você vai ter o objetivo geral, que é você vai pegar o seu projeto inteiro e você vai falar sobre o objetivo dele. Qual que é o grande objetivo do seu projeto? Ele vai estar aqui na apresentação, lembra? Então, o objetivo geral do meu projeto é capacitar artistas independentes e coletivos culturais no desenvolvimento de habilidades essenciais para a produção cultural, desde a organização pessoal e coletiva até a elaboração de projetos. Esse é o objetivo do projeto, é capacitar artistas e coletivos independentes. E a oficina, ela busca promover a profissionalização do setor cultural, proporcionando aos participantes ferramentas práticas que ampliem as oportunidades no mercado cultural, especialmente para iniciantes. Ou seja, esse aqui é o objetivo geral da coisa. Mas ainda assim, com aquele pezinho no chão. Eu não estou filosofando muito, certo? Eu estou falando o que é o objetivo, que é isso aqui que eu tenho que alcançar no final do projeto. Aí a gente vai destrinchar isso aqui nos objetivos específicos, que é meio que um resumo disso aqui. É uma lista ou um resumo técnico do objetivo geral. E aí a gente tem a questão temporal, que está aqui, ó. Realização de 4 aulas online com duração de 120 minutos por aula, num período de 15 dias. A oficina terá duração de 1 mês. Isso é um objetivo temporal. Ou seja, o meu projeto de slam, ele vai ter 5 edições de slam, e cada edição de slam vai ser feito, sei lá, das 6 da tarde às 10 da noite. Isso é um objetivo temporal. Você colocou um período de tempo para o seu projeto, certo? E aí você vai ter como medir esse objetivo temporal. Como? O seu projeto teve as 5 edições? As 5 edições foram das 6 da tarde às 10 da noite? Isso é uma forma de medir temporalmente o seu objetivo e o seu projeto. Como que eu vou medir o objetivo mensurável do meu projeto? Qual que é o objetivo mensurável do meu projeto de livro? Eu quero publicar, eu vou fazer 300 cópias do meu livro. Isso é um objetivo mensurável.
Então, quando o seu projeto terminar, você vai ter que bater lá. Eu imprimi 300 cópias? Sim ou não? Ah, eu consegui imprimir mais de 300 ou menos. Por quê? Qual foi a dificuldade que eu enfrentei no caminho? Isso é uma forma de mensurar o objetivo mensurável do seu projeto, certo? Agora, para eventos culturais em geral, um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, um slam, qual que é o objetivo mensurável que eu posso colocar? Ah, no meu slam, eu tenho como, por exemplo, batalha de rima. Para uma batalha acontecer, eu descobri que o mínimo de MCs que tem que ter são 8. Então, para o slam, eu não sei se eu estou enferrujado ainda, porque já faz pelo menos 2, 3 anos que eu não organizo o slam. Então, são 5 poetas que precisa ter o mínimo para o slam acontecer, não é? É isso? 5 ou 4? É 5, né? O Gui me deu o joinha aqui. Então, é um objetivo mensurável. Fazer 5 edições de slam ao longo do ano, com pelo menos 5 poetas por edição. E aí, no final do meu projeto, eu tenho que mensurar isso. Teve as 5 edições? As 5 edições tiveram, no mínimo, 5 poetas? É uma forma de mensurar, certo? Então, gente, outra dica que eu dou. Tudo tem que estar alinhado. O público-alvo ele tem que estar alinhado ao objetivo, e os objetivos eles têm que estar alinhados ao impacto cultural que você pretende. Por quê? O objetivo é o impacto cultural. E aí eu vou dar uma dica, família, uma dica muito boa para vocês. Tá? Eu comecei da forma inversa a aula de hoje. Na hora de escrever o projeto de vocês, eu recomendo que vocês deixem a apresentação e a justificativa para o final. Primeiro vocês vão fazer os objetivos, primeiro vocês vão colocar as metas do projeto, primeiro vocês vão fazer o conteúdo das outras aulas. Eu costumo deixar a apresentação e a justificativa como as últimas coisas que eu vou fazer do meu projeto. Mas eu gosto de ensinar da forma que eu aprendi, que é fazer no começo. E quando eu comecei a escrever projeto, o que eu fazia? Eu primeiro escrevia, igual eu ensinei para vocês hoje, primeiro a apresentação, depois a justificativa, depois o perfil do público-alvo, depois as metas e objetivos. Aí eu passava para o conteúdo das próximas aulas, né? Que é o restante do projeto, que é o cronograma, a ficha técnica, o orçamento e etc. E aí, no final do projeto, quando ele estava todo terminado, eu refazia o objetivo e a justificativa, pegando com base palavras-chave do resto do meu projeto. Aí, hoje em dia, é aquilo, né? Eu não gosto de falar que a prática leva à perfeição, porque eu não acredito muito nisso de perfeição. Mas eu acredito que a prática leva ao conhecimento. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende a fazer. Então, por exemplo, vocês que são da poesia, fazer poesia para vocês, às vezes, já é automático. Escrever uma poesia, dar uma oficina de poesia, já é algo que já está mais fácil para vocês. E assim, você que faz as suas colagens, já é algo mais prático para você, já está ali no seu dia a dia, você já está acostumada. Tati, que faz parte do coletivo de batalha, também já está mais automático lidar com batalhas de rima. Eu, que já estou na parte administrativa e escrita de projeto, já tá meio que no automático. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente vai tornando comum. Eu, como ex-skatista, quando você está aprendendo skate, para aprender uma manobra, é pela repetição. Quanto mais você treina uma manobra, mais o seu corpo cria memória muscular. Com escrita de projeto é a mesma coisa. Quanto mais você escreve projeto, mais você aprende. Então, era assim que eu fazia no começo, e hoje em dia, de tanto fazer, eu já começo fazendo como eu falei para vocês. Eu não começo pela apresentação e justificativa. Eu começo pelo esqueleto, óbvio, e aí eu vou para as outras partes. Aí, no final, eu vou fazer aqui a justificativa e a apresentação. Mas eu não queria ensinar diretamente assim para vocês, tá bom? Então, família,
por hoje a gente vai encerrar. O tema das próximas aulas eles vão ser mais rápidos de passar, certo? Por isso que eu coloquei das 9 ao meio-dia, porque se precisar, a gente pode ir até o meio-dia tranquilamente. Aí agora quero abrir para vocês. O que vocês acharam do conteúdo? O que vocês acharam dessas palavras-chave? Principalmente aqui na sala tem bastante escritor, tem bastante gente que lida com literatura. Se vocês têm dificuldade para resumir o texto de vocês, ou se vocês têm dificuldade para transformar um texto resumido em algo maior, qual que é a diferença de vocês? Eu mesmo, no começo, eu tinha muita dificuldade para não fazer um texto resumido, por incrível que pareça. Vamos lá, então, primeiro o Vini, depois a Tainara, pode ser? Vai lá, Vi. Então, eu tenho essa dificuldade em resumir, uma dificuldade muito grande, e também de usar umas palavras mais técnicas, né? Por mais que, você escreve, mas eu escrevo poesia, então eu vou querer usar figura de linguagem, vou querer usar metáfora, e não dá muito certo, né? Tem que ser bem técnico e tem que ser bem direto. Então eu tenho essa dificuldade com a escrita sucinta, né, que ao mesmo tempo consiga abranger tudo que eu estou planejando pro projeto. Mas eu achei muito legal você falar de usar no máximo 20 linhas aqui na apresentação, né, e destrinchar todas essas palavras-chave durante a apresentação, justificativa, e também tem outra anotação aqui. O objetivo geral, que a gente pode dar um pouquinho de brisadinha ali, uma filosofia, então ali vai ser o momento que eu vou soltar um pouquinho de poesia. Aí eu salto ali, mas sendo de uma forma objetiva e direta também. É isso. Na hora, e, inclusive, na apresentação, naquela primeira parte que você faz aquele breve resumo do seu projeto, né? Imagina que você tem uma linha para resumir o seu projeto em uma frase. É ali que dá para você colocar a sua poesia, naquela primeira frase. O projeto do Slam 015, aí você coloca aquela frase poética. Aí nisso, você faz uma frase, aí nisso você já entra com a técnica. Isso é legal também, dá para fazer. Porque a pessoa vai falar, vai encher os olhos, né, que o pessoal fala. Você vai falar, como é poético, né? E além de poético, é técnico. Ele não só sabe falar bem, ele sabe fazer bem, né? Vai lá, Tati, pode falar, meu bem. Tainara, aliás, perdão. Eu acho que a questão acadêmica também, o fato de ter feito 5 anos de pedagogia na UFSCar, vai me ajudar muito nessa parte da escrita de projeto, porque a gente tinha muito essa questão de escrita técnica, né? De fazer textos que fossem mais sucintos, mais objetivos, né? As leituras acadêmicas, elas trazem um pouco disso também, então eu acho que isso vai ser um facilitador na escrita de projeto, acredito eu. Mas, de verdade, acho que pensar, isso que você está passando para a gente, de como pensar a estrutura do início, desde o esqueleto ali até, desde o sonho ao esqueleto, a como montar, é o que vai organizar essas ideias para que essa facilidade se potencialize ali também. E inclusive, vocês estão bem munidos para a escrita de projeto, pessoal do Slam 015, porque vocês têm o melhor dos dois mundos. Porque não dá para fazer um texto muito poético, mas também não dá para fazer um texto muito técnico, né? E você com a parte técnica da pedagogia, principalmente, né? Porque pedagogia trabalha muito nisso, né? Não é só ensinar, mas ensinar de forma acessível, né? Paulo Freire já trabalhava muito isso. Então, isso é muito bom, porque às vezes o texto ele está muito técnico. E às vezes um texto muito técnico também não é bom, porque fica aquele texto maçante, sabe? Por isso que eu falo que a apresentação tem que ser o texto vendedor.
Ele tem que ser um texto técnico, mas ele tem que vender também a sua ideia. E aí vocês têm o casamento perfeito, né? Entre poeta e academicismo. Isso vai ajudar muito na hora de escrever, gente. Diga que eu dou para vocês. Dá até para trazer a questão das teorias, né? Os teóricos, trazer um pouco da teoria metodológica tal dentro do projeto, que eu acho que vai enriquecer mais. Nossa, com certeza. Ainda mais se qualquer projeto que você tiver de formação, oficina, etc. Se você tiver no meio, se você tiver se você tiver como proponente ou como educadora, o fato de você ser formada em pedagogia é um gatilho de autoridade também. Tudo que você puder. É aquilo, esse é o momento da gente dar carteirada. É um bom momento de dar carteirada. E se a pessoa não tem formação, não tem problema também. Dá carteirada da rua, igual eu coloco aqui. Eu fui começar minha primeira faculdade ano passado. Então, minha carteirada sempre foi, eu tenho 10 anos de experiência e etc, não sei o que tem. Eu poderia falar que dependendo do tipo de projeto, eu posso até citar o meu período que eu passei em São Paulo, vivendo arte de rua. Se fosse um projeto, por exemplo, de hip hop nas ruas de São Paulo. Eu com certeza usaria o gatilho de autoridade de que eu fui artista de rua em São Paulo, de que eu morei na Casa Amarela, de que eu vivi a arte de rua, porque é um gatilho de autoridade. Esse é aquele momento da gente tentar um pouco, deixar de ser um pouquinho humilde. A gente tem que ter humildade, mas também esse é o momento da gente dar aquela carteirada de não, eu sou zica, tá ligado? Eu consigo pegar 50 mil do governo e fazer o melhor projeto possível, porque eu sou isso. Confia. Então, família, eu não vou deixar lição de casa para vocês, tá? Eu espero que vocês ainda estejam naquela outra lição de casa, porque a maior lição dessa oficina, família, é o planejamento. Porque vocês viram que a parte de escrita é falar bem da sua ideia. Se a minha ideia de oficina não tivesse bem estruturada, eu não conseguiria defender ela. Eu não conseguiria... Quais são os objetivos da minha oficina se eu não sei muito bem o que ela é? Se eu não tenho mensurado quantas aulas vão ser, quais os dias vão ser, quem que vai cuidar do quê. Então, tudo isso aqui só foi possível por causa da primeira aula, do planejamento, do esqueleto que eu fiz da minha oficina. É por isso que eu todo final de aula eu vou bater nessa tecla. Porque depois que vocês pegarem o ritmo da coisa, de escrever projetos sempre, vocês vão ver, vocês vão perceber que a parte da escrita é a parte mais tranquila, porque é falar bem do que você planejou. O que vai realmente... Porque, por exemplo, tudo que eu não pensei da minha oficina, por exemplo, se eu não tivesse pensado no tempo de inscrição do meu projeto. Quanto tempo que vai ser de inscrição? Sei lá, depois vai ver isso. Eu não poderia colocar aqui nas metas. O período de inscrição será de 15 dias. Por exemplo, vai ter certificado? Vai. Como que vai ser o certificado dessa oficina? Porque é uma oficina de edital, eu preciso prestar contas, preciso mensurar. Diferente dessa aqui, que é uma oficina independente, então eu consigo mensurar com o que eu vi dos vídeos e enviar para vocês. Eu não preciso prestar contas, eu não tenho que ter um número certinho, com lista de presença bonitinha. Então, eu tive que pensar essa questão do período de 15 dias e também, o certificado vai ser para pelo menos quem participou de pelo menos 3 das 4 aulas. É uma forma de mensurar o meu projeto. Se eu não tivesse pensado isso lá no esqueleto, eu não teria aqui nas metas. Entendeu? Então, por isso que é importante o esqueleto. E aí o esqueleto é uma forma de você planejar o seu projeto. É que é a forma que eu uso. A minha sócia, a Loma, ela tem o... Eu esqueci o termo que ela usa, mas eu vou até pegar aqui, gente, porque eu gosto do termo que ela usa no formulário dela. O planejamento você faz da sua forma. Se você gosta de fazer o planejamento desenhando, grafitando o seu projeto, você faz o seu planejamento em grafite. Se você faz o seu planejamento todo em áudio, você grava todo o seu planejamento para ouvir depois, beleza.
é a sua forma, é a sua liberdade de organização, mas tem que ser feito, certo? Eu não vou achar aqui, porque eu estou abrindo o formulário aqui da produtora, e só a pasta de formulário tem uns 30 formulários diferentes, tá? Mas o esqueleto que a gente viu ontem é a forma que eu trabalho. Pode ser que a forma que vocês trabalham não seja necessariamente um esqueleto de projeto, mas o importante é que vocês saibam planejar o projeto, porque aí, como eu disse, todos esses textos que a gente fez hoje aqui, que a gente revisitou aqui hoje, a gente viu todas as palavras-chave só são possíveis porque eu sabia o que eu estava fazendo, certo? Então, essa é a tecla que eu vou bater todos os dias de aula, tá bom? Planejamento. Então, gente, ficamos por aqui hoje. Hoje vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Eu gostaria que vocês bebessem água. Bebam muita água, família. Tenham uma ótima terça-feira. Eu vou mandar esse documento para vocês, tá bom? Não se preocupem, esse documento vai chegar para vocês consultarem. No final da oficina, eu vou disponibilizar todo o material de estudo que eu tenho de produção cultural para vocês, tá? Todo o final de oficina que eu dou, eu disponibilizo tudo que eu tenho de PDF, de produção cultural, as apostilas que a produtora fez também de produção cultural no hip hop, a gente disponibiliza, tá? Não se preocupe. Isso vai chegar no final do curso para vocês. Então é isso, meus amores. Uma ótima terça-feira. Tenham uma ótima tarde, um ótimo fim de manhã e uma ótima noite. Nos vemos amanhã, neste mesmo horário. E quem quiser participar da turma da noite para revisar também, estamos aí a partir das 7. Vou encerrar aqui a gravação, família.